nocautes de antigamente eram mais brutos que os de hoje em dia? Bora começar a ver se é realmente isso ou não? Scott Smith versus Pete Cell. Vamos lá. Olha lá, mano. Esse é emblemático, esse eu lembro. E olha que ele sentiu, hein, velho. Pode ver que depois de nocautear, ele vem pra cá sentindo, olha só. Nossa, mano, o cara teve presença de espírito, né, velho? Ele não fez mentira sentida não, cara. Ele sentiu, velho. Só que ele teve ação, ele não ficou encolhido. Esse chute é foda, velho. Tu vê que ele é um chute que se tu tá de joelho no chão, ele é proibido, tá ligado? A aproximação pro ground and pound é muito importante, velho. O Jacaré tomou um chute desse e caiu sentado. Thiago Alves, um dos mais brabos que o Brasil já teve, cara. Que o mundo já teve, né, velho? Pô, ele já tinha quase tomado um, cara. O ímpeto dele fez ele descuidou e tomou. Ó lá, Vandy. O medo da mão. Nossa. O Vandy só de apertar a mão, tu sente o peso do bichinho, cara. Monstro. Erro básico no chute na coxa. Agora ali, outro Machida versus Rashad Evans. Dois grandes, dois ex-campeões, né? Olha só, galera, o que eu falo, não adianta só tá pisando por fora. Mas olha, o Rashad tá por fora, mas a cabeça não tá por fora. O Lyoto, esperto, fez o que? Ele se manteve com a cabeça pela linha de fora e botou a mão dura dele por dentro. A do Rashad tá por fora, tá vendo? Não adianta só tu pisar por fora quando tá na base oposta, ali na base aberta. É porque ele botou o pé por fora, mas ele ficou com a cabeça por dentro. O que o Lyoto fez? Ele tá com o pé por dentro, mas ele manteve a cabeça por fora, mantendo a mão dura dele por dentro da guarda do Rashad. Mesmo o pé estando, mas o joelho foi por fora. Então o Rashad se posicionou de forma bastante equivocada aí nesse ataque, né, velho? Ali foi aquela primeira foi o golpe, mas tu vê que ainda brabo depois de tomar. Duras mãos. Ixi, deu. Diretão de encontro, acertando bem ali a cabeça por fora. Essa eu lembro de ter visto em vídeo, em fita cassete, tá ligado? Fita VHS, esperava chegar na locadora. É o Tank Abbott versus Matua. O tanque era um tanque mesmo, né? Nossa. Big John. Lá esticadinho dando. Nossa, coitado, cara. Tanque esse também marcou a época. Fez lutas duríssimas no UFC. Que joelhada de encontro, cara. Nossa. Uma também que eu lembro muito é do Michael Page versus Cyborg. Cara, aquela joelhada foi muito parecida com essa. Que afundou o frontal do Cyborg. Roy Nelson versus o Schaub. Tu vê que o Schaub, depois de um tempo, cara, ficou muito mais forte, cara. Agora ele tá novinho, tá magrinho, sabe? É bem à direita dele, né, velho? Pegou meio que na nuca, que é assim, meio por trás da orelha. Tronco encefálico tá bem aí, né? Ele deve ter nocauteado uns 10 assim, com essa direita, velho. Pega, pau! Cara, muita gente diz que o Roy Nelson ele era limitado, mas esse overhand de direita, ele tinha o dom, ele apanhava, até achar o tempo de encaixe desse movimento, velho. O cara, ele tinha um golpe, mas se pegasse, velho, então ele nocauteou muitos com esse overhand. Ele era especialista nesse golpe, cara. Olha lá, o Guilar versus Danzig. Olha lá, galera, como ele finta a mão direita dele, fazendo a pisada. Ele finta a mão direita dele, botando por dentro a mão esquerda dele, botando a cabeça na zona de segurança aqui, dando esse passo diagonal. Olha lá. Olha lá. Ele joga a direita, puxa e pega caminhando, jogando todo o peso do corpo para cima do golpe de mão esquerda, cara.
Meu irmão, esse é um golpe muito forte. Ele joga na cabeça na zona de segurança, ele não tem um contragolpe, tá ligado? Então, isso é muito inteligente, velho. Muito bom. Nossa. Nossa, viu o nariz? Bicho, olha só. Nossa senhora. Alan Belcher versus Santiago. Canelada de encontro. Olha lá, ó, o erro de execução no... foi um direto, mano. Com a mão oposta baixa, velho. O direto, ele dá o direto, a mão de esquerda baixa. Nossa senhora, tomou na orelha. Chris Leben versus Martin. Chris Leben foi das vítimas do Anderson, né? Ele tomava soco e devolvia, tomava e devolvia. Ô queixo bom, velho. Ele é bem estilo Clay Guida também, né? De vamos morder o protetor e vem quem bate mais forte. Puta, essa foi demais. Essa foi. Gordô, é assim que se pronuncia? Versus Turi. Tu vê que é um cara que deve ter uma formação no Savate, um cara que tem um nível de trocação maior. O Gordão, ele parece ter mais, ele depende mais do grappling dele, né? Ó, vê que ele quer, parece que é oriundo do sumô. Olha lá. Nossa, vê que hoje seria ilegal. Chutou minha cara. Mais uma daquela época. A grade ainda é de espuma aparente. Não tem lona nenhuma, não tem propaganda nenhuma. Nossa, não dá nem de identificar qual movimento foi. Se foi ele impediu o Que estranho, velho. Nossa senhora. Deu. Nossa, amassou a cabeça do outro. Nossa senhora. E ninguém ainda pra ajudar o cara, velho. Ô, Big John. É a mesma. Ó, vamos ver, aí vai dar... ele quis dar uma queda de sacrifício, velho. Tudo que a gente fala pra não fazer, tá ligado? Isso é o que a gente chama de queda de sacrifício, galera, que pode dar errado. Pode dar certo? Pode, mas se der errado, acontece isso daí, ó. Godridge versus Herrera. Nossa, essa eu lembro. Deu, Big John. Que desnecessário, Big John. Ainda bem que ele evoluiu. Já era pro Big John ter parado ali. Ele tomou umas 3 ali desligado. É o Arlovski e o Pedro Rizzo. Irmão, um dos melhores low kick que o Brasil já teve, velho. Monstro, Pedrão. Ó. Caraca, velho. Galera hoje não fala tanto do Pedro, né, cara? Um dos maiores strikers que o Brasil já teve. Pedro Rizzo. Monstro. E o Arlovski, brabo. O Pedrão muito duro, cara. Feijão com arroz, bem feito, meu irmão. Pé! No time. Quebrou o ritmo e, ó. Muito bom. Ortiz versus Tanner. Também lá nos primórdios, né? UFC 30. Oh. E ele era showman, Ou amado ou odiado, né? Houve um erro de defesa ali do bodylock, né? Ele até tentou, mas... Tito Ortiz muito forte, velho. Randy Couture versus Chuck Liddell. Nossa, no meio da sequência, velho. Ó, que time, velho. 2 monstros. Só que o Chuck Liddell, né, o cara da trocação, e o Randy Couture, um cara, né, da luta agarrada do wrestling. Tank Abbott versus Newmark. Vixe, tirou. Tu vê que nessa época ainda podia escolher, né? Ou tu luta de luva ou sem luva. Ou de bota e sem bota ali de wrestling, né? Nossa, caiu dobrando os... Nossa senhora. Irado. Nossa. Bem no pé do pescoço, como diz o outro. Ele até viu, mas não teve jeito. Pô, Koshek Yoshida. Nossa. Olha lá, olha a linha da cabeça, ó, a mão esquerda, o Yoshida para dar um jab contra um direto, meu irmão. Ali, velho, não tem jeito, cara.
Se tu plantar na linha do direto, querendo bater com a tua mão na frente, ou até mesmo se tu tá com a cabeça pela de fora como ele, e o teu oponente com a mão esquerda, a mão direita, no caso o Koscheck, tá por dentro, meu irmão, sai dali, velho. Sai dali porque vai dar ruim. A possibilidade de dar problema ali é muito grande. Ele deu 2 passos para trás, foi perfeito. Isso é que a gente deve educar os nossos atletas, cara. Principalmente quem é striker, velho. Provavelmente ele sabia que a única chance do Yoshida era a luta agarrada, tá ligado? Rashad Evans versus Salmon. Tá indicando um chute ali, parece. Ó, viu o que eu falei? Ele tava indicando que ia dar um chute já, velho. Ele já posiciona o chute para quem quer chutar, tá ligado? O Salmon, nesse momento, ele tem que saber que se ele plantar para brigar, ele vai tomar, porque é o próximo movimento do Rashad. E foi. Pau. Então o atleta tem que estar ligado aos mínimos detalhes do adversário, porque vai indicar o movimento. Então o que tu faz? Tu finta. Tu finta pra saber o que o cara quer, tá ligado? Pra tu ler a luta, pra tu saber o que o cara quer. Nossa, deu tempo de abrir a boca e tomar. Uft. Brandon Schaub versus o nosso Minotauro. Essa luta foi... Eu lembro disso, cara. Ele não conseguiu colocar pra baixo. E o Schaub mais novo, mais rápido. Ele tava bem na luta, cara. Ah, essa ele ganhou. Essa ele ganhou, pô. Ele perdeu, foi... Agora deixa assim, ó. Porra. Ah, não. Frank Mir. Foi o Frank Mir. Aquela luta do Minotauro versus o Bob Sapp. Pride. Meu irmão, pra mim, uma das demonstrações maiores de resiliência, cara. Tá louco. O cara toma um bate-estaca mesmo, assim, ó. Bate um pilão, na verdade, né? O Bob Sapp bateu um pilão, pão de cabeça... Ele consegue inverter a luta e ganhar, velho. É um gigante, cara. Tá louco. Eu abri uma academia no centro, cara, de Florianópolis. O mestre Peu era o que tinha chancela da Box Thai. E aí eu falei com o mestre, pô, mestre, vamos abrir uma academia. E aí botamos de Box Thai. E ele vinha seguidamente treinar com a gente, cara. Sempre aparecia pra treinar lá na academia. Isso 2006. E já era. Carlos Condit versus Tom Hardy. Brabíssimo. Ó, os dois bateram ao mesmo tempo, hein, cara? Ó, os dois entraram de encontro. No caso, cara, os dois bateram igual. Foi mais que o Conde estava mais preparado para o contragolpe, ele tá mais posicionado, mais posturado. Foi só um detalhezinho de postura e foi a mesma coisa. Os dois fizeram o mesmo movimento, cara, direto cruzado junto, velho. Só que, mano, o do Carlos Conde entrou, né, velho? Mas tu viu como o corpo do Carlos Conde ganhou mais poder. Ele cai um pouco mais a cabeça, buscando mais essa postura de movimento, acionando mais a cadeia cruzada do que o hard. E aí, mano, o cruzado dele vem mais forte. Tá vendo como ele tá mais rodado? O golpe dele vem mais forte, cara. Olha só, bateu mais estendido o braço do Tom Hardy e o Carlos Conde mais flexionado, mais firme o movimento, tá ligado? Ó, o Demian Maia versus Marquardt. Pra mim, o melhor jiu-jitsu dentro do MMA, mano, tá aí, Demian Maia. Olha lá, galera. Como ele pisa errado pra chutar, galera. Olha lá. Ele pisou lá dentro pra dar um chute, tá ligado? Rich Franklin versus Chuck Liddell. Ó. Tomando Chuck Liddell, hein? Ó. Rich Franklin, monstro, mano. O Chuck Liddell não tinha luta por ponto, né, velho? Ou ele nocauteava ou ele era nocauteado, mano. Esse cara, um dos strikers mais brabos que o UFC já teve. Ele ia pra porrada, mano. Nossa, caiu, veio pra dentro. Nossa. Olha lá, agora, galera, pra mim o nocautaço. O Anderson Silva mostrou muito controle de distância, muito movimento conectado em relação aos pés do Forrest Griffin. E, cara, Forrest Griffin não estava encontrando o Anderson nessa luta. O Anderson estava sempre um movimento à frente, sempre antecipando os movimentos. Cara, pra mim um dos maiores nocautes. Aulas de como caminhar. Parecia Matrix pro Anderson. O Anderson era Matrix. Câmera lenta, ele antecipava. O Anderson ele se transforma muito perigo, né? Ele era o cara muito perigoso quando a mão dele abaixava. Então, primeiro round ele vinha com a mão alta, querendo entender o poder de alcance, como o adversário caminhava. E à medida que ele dominava isso, ele baixava a guarda.
Não, esse jab andando pra trás foi muito lindo, velho. Total controle de distância, mano. E olha que nós estamos falando de controle de distância com um cara muito grande, velho. O Forrest Griffin, se eu não me engano, essa luta foi na 9-3, não foi? Cara de outra categoria, velho. O Anderson subiu nessa luta, né? Ele foi chamado. O main event desse evento foi cancelada por lesão e ofereceram na categoria de cima essa luta com o Forrest Griffin, ele aceitou e fez isso daí, velho. Tu vê que é um cara que hoje mesmo aposentado ainda continua treinando. Eu acompanho ele, que é monstro. Pra mim, melhor é o Pelé. Pelé da luta, meu irmão. Pelé do MMA. Ramil versus Munhoz. Puta, essa. Cara, e tu pode ver, ele toma o mesmo chute contra o Lyoto. O Lyoto dá o mesmo chute nele, velho. Pau. Se eu não me engano, ele é surdo, esse moço, não é? O Hamill. Só que o Lyoto nocauteia e não complementa, já para e se ajoelha. Olha lá, Quinton Jackson versus Vandy. Mas olha a diferença de carcaça, tá ligado? Essa eu lembro de ver ao vivo. Ali foi chumbo trocado. Chumbo trocado, meu irmão. Jeremy Stephen versus Rafael dos Anjos. Do Rafa. E ele não tinha mais pra onde correr, tá ligado? Rafa já tava com o corpo encostado na grade já. Nossa, pega. Ele tava bem pro Jeremy mesmo chegar forte. Ele tava com os pés juntos ali, ó. Olha só, sem base pra trocar. Rashad versus Quinton, o Chuck Liddell. Time de luta do Rashad tá melhor. E o Quinton Jackson só fica... Ele ataca, tá ligado? Quando ele vem, ele não ameaça, mano. Facilita o jogo. O Rashad tá com um time melhor. Olha lá. Quando ele vem, ele não ameaça em momento nenhum, mano. Vixe, tem que fintar, velho. Tem que fintar, mano. Sem finta não tem vida. Sabe o Gonzaga, o nosso brasileiro, contra o Crocop, cara. O Verdun conta muita história de chute do Crocop, né? Cara muito forte, velho. Que trocasse, a gente esperava que fosse o Crocop fosse colocar chutes, tá ligado? E, mano, ao contrário, velho. Ele esperava o Gonzaga buscando o grappling, né? Um cara de altíssimo nível de jiu-jitsu. E pelo contrário, irmão. Quando ele menos esperou, tu vê que o Gonzaga tá caminhando melhor, velho. Pau! Pega. Olha lá. Quando ele caminha, pega. E ele fugiu da mão, mas ficou no pé. Esse é aquele famoso, né? Como é que é aquele ditado que diz? Com ferro fere, com ferro será ferido. Então o Vandy fraturou o parietal com o chute do Crocop, cara. E o Gonzaga, foi lá e nocauteou ele. Jorge St-Pierre versus Matt Hughes. Essa luta, acho que tem até a trilogia deles dois, né? Nossa, volta lá pra ver esse time de chute ali. Olha lá. Ele foi querer grampear o chute na costela, cara. E se tu analisar bem a luta, pode ter certeza que o St-Pierre jogou esse chute na costela seguidas vezes, tá ligado? Ele criou um padrão e quebrou o padrão. Trouxe a defesa, a tentativa de bloqueio ali, ó. Pode ver que passou em branco. Opa, cadê a perna? St-Pierre, pra mim, é um dos caras mais inteligentes do MMA, cara. Poucos viram ele se cortar em luta. E ele decidia aonde a luta acontecia. Um wrestling de altíssima qualidade. Jiu-jitsu muito bom. Ele sempre foi treinar com o Renzo em Nova York. Ele era completo, ele sabia muito bem. Quando a luta tinha que ser colocada para baixo, meu irmão, ele colocava. Era um cara muito inteligente, sabia onde a luta ia acontecer. Arlovski versus Tim Sylvia. Ixi. Nossa. Foi vítima do ímpeto. Sei que é difícil, cara pensar nesse momento, quando tu vê que um golpe conectou. Que merda que eu fiz. Nossa. Hit Franklin versus Kerry. Nossa. Mas já tava sangrenta a luta, hein? Ó, direto lá. Ó, a mão por dentro na base oposta. Como a galera para nesse momento, velho. Irving versus Marty. Muito parecido com a do Masvidal e o Ben Askren. Nossa, foi muito parecido, cara. Meu. Barone versus Manny. Essa faz tempo, hein? Barone era brabo, né, velho? Nossa senhora. É o estilo italiano de barba, né? Uma metralhadora.
Nossa, também depois de tomar uma chuva de pedra. Tim Silva versus McGee. Esse devia ter a mão muito dura, né, velho? Era um cara limitado tecnicamente, mas bicho, aonde a mão dele tocava. Mas era um cara que só andava pra frente, né, cara? Um cara que não conduzia uma luta, não fazia o cara errar na caminhada, não. Ou eu mato ou eu morro. Geralmente ele matava, que é por isso que eu digo que a mão dele, mano. Ken Shamrock versus Zinoviev. Essa eu não lembro. Já na queda. Caraca, brabo, meu irmão. O Hulk deu uma queda assim no moleque uma vez numa luta dele, que na queda ele já quebrou a costela do guri, já. Só que aí ele nocauteou o cara, né? Aí ele jogou de cabeça. Williams versus Coleman. Ainda chute de botinha, mano. Eu acompanho ele nas redes sociais, ele ainda continua treinando. Coroa brabo. Henderson versus Bisping. O Bisping bem novinho. Já caiu, já. E o octógono. Evento sangrento, hein? Brabo demais, mano. Muito bom. O cara marcou a geração também. Nossa, já tomou a segunda apagada já. Nossa. Esse deve ter tomado sopa pelo canudinho por um mês. Meu irmão, só nocaute brabo. Gostei muito de rever esses movimentos aí. E voltar a ver como é importante o alinhamento de base. Muitos ali foi o que definiu, né, o nocaute. E se tu gostou desse conteúdo e quer ver mais vezes, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like nesse vídeo aqui. Assim o YouTube vai entender que o meu canal é relevante para ti e vai recomendar novos vídeos sempre que eu postar. Um forte abraço e até o próximo vídeo, galera. Tem um nocaute que eu até machuquei a minha mão. O cara veio me chutar, eu tirei o chute dele, entrei um soco, velho, jogando ele pras costas, só que ele veio voando. Eu entrei socando na cara dele, que eu machuquei a minha mão nesse nocaute, mas, nossa, dei um socão. E nocauteei 2 vezes, as 2 foram no ground and pound, pra fase boa.